O desembargador aposentado Sebastião Coelho tratou pelas redes sociais sobre a ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que mandou a Polícia Federal invadir a casa e o gabinete do líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi, além de quebrar os sigilos do deputado. O desembargador apontou: "Fomos todos surpreendidos por mais um ato, a meu sentir, abusivo, arbitrário e inconstitucional praticado pelo Supremo Tribunal Federal." Sebastião Coelho explicou que a decisão tem um objetivo muito claro: intimidação. Ele disse: "Nós vivemos um estado de exceção. Temos uma ditadura implantada pelo Poder Judiciário." O jurista enfatizou que o alvo escolhido foi justamente o líder da oposição e sugeriu duas principais motivações para o ato. A primeira motivação possível seria criar uma situação que permitisse declarar uma suposta competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das mais de 2.000 pessoas sem foro privilegiado que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. Coelho disse: "Eu e os demais advogados do 8 de janeiro temos afirmado com muita veemência a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar e condenar aquelas pessoas. A PGR, infelizmente, embarcou. Está sendo uma linha auxiliar da STF. Então, uma das motivações é que agora, com essa medida absurda, abusiva, contra o deputado Carlos Jordi, o Supremo vai ter um argumento para dizer: temos um deputado efetivamente investigado. Então, todas aquelas pessoas que já foram denunciadas estão sendo investigadas e condenadas. O local correto era aqui mesmo, por conta de termos um deputado." Então, o deputado Carlos Jordi foi escolhido para ser o bode expiatório dessa história toda. A segunda motivação seria a chamada Fishing Expedition, característica dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores. Sebastião Coelho disse: "A segunda motivação, a meu sentir, é fazer a garimpagem, a pesca, para daí extrair alguma coisa." O desembargador explicou que a fundamentação da decisão é ridícula, utilizando um diálogo perfeitamente banal para justificar uma medida extrema. Ele comparou: "Essa busca e apreensão tem a mesma finalidade do que foi feito com o coronel Mauro Cid. Vai atrás de uma coisa para encontrar outra, dizendo que é um determinado fato, mas na verdade é posterior. E quem é o Carlos Jordi? É o líder da oposição. Portanto, todos os planos da oposição, projetos, tratativas, será tudo exposto." O desembargador afirmou: "Eu digo de forma clara, o Brasil hoje é governado por um consórcio formado pelo governo que foi colocado e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse consórcio vai pegar tudo que a oposição estava planejando fazer e ter tudo em suas mãos. Que país é esse? E qual a finalidade? Intimidação." Coelho se dirigiu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e cobrou que o deputado se eleve à altura do cargo que ocupa. Ele perguntou se teremos uma repetição do caso Daniel Silveira e disse: "Esta é a oportunidade única da Câmara dos Deputados a afirmar a sua posição e a sua liderança perante a nação." O desembargador conclamou os deputados a voltarem a Brasília e promoverem a defesa do povo. Sebastião Coelho afirmou: "Quero deixar aqui registrado que nós, o povo brasileiro, nós estamos esgotados. Nós não aguentamos mais ouvir essa falácia de que o 8 de janeiro foi golpe de Estado." Ele lembrou que há parlamentares dizendo que o povo precisa ir para a rua. E lembrou: quem tem que fazer é o Congresso. Eu tenho visto parlamentares dizendo: "Povo, vem para a rua." Nós vamos, nós não temos medo. Já provamos isso. Agora, por que os senhores não assumem a liderança? Aproveitem a oportunidade. Simbolicamente, o gesto dos senhores em Brasília, interrompendo suas férias, será muito importante para o povo brasileiro. O
O desembargador apontou que, se não retornarem a Brasília agora, quando as atividades forem retomadas, os deputados têm a responsabilidade de parar todos os trabalhos até que a situação seja resolvida. Ele disse: os senhores assumam essa responsabilidade e parem tudo. Não tem negócio de fazer acordo, não tem conversa. A única matéria que tem que ser votada nesse Congresso Nacional é a PEC de anistia total. Dirigindo-se ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o desembargador disse: é hora do senhor atravessar a Praça dos Três Poderes, se reunir com o presidente do STF e dizer basta, chega. O senhor poderá se firmar como uma liderança nacional ou poderá ser apagado da história política do Brasil. Não é possível que um homem mau, um homem de índole má, perverso, que está ocupando um cargo de juiz tranquilamente porque tem a garantia do presidente do Senado, que é omisso, não é possível que o senhor vá assistir a isso de camarote. Coelho apontou que os parlamentares estão recebendo a oportunidade de assumir a liderança e disse: se os senhores não fizerem, o povo brasileiro vai fazer. Nós vamos fazer de outra forma. Eu fico indignado vendo uma situação dessas. Eu fico indignado. Nós, um povo cristão, sendo escarnecido por uma turba golpista. Os senhores são golpistas. Os senhores que deram o golpe no povo brasileiro. Justiça golpista é o que os senhores são. O desembargador lamentou que cidadãos estejam sendo sacrificados por pessoas com interesses mesquinhos. Ele apontou: não é possível que essas pessoas, por conta de cargos... Eu fui desembargador, o que não é pouca coisa, e abri mão disso para não me submeter às arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes. E fiz muito bem. Eu disse que ele declarou guerra ao país e está guerreando com o país, com um país de frouxos. Sebastião Coelho disse: a minha pátria amada Brasil está ultrajada. Eu, Sebastião Coelho, vou lutar com as minhas armas, a minha voz, a Constituição e a experiência, a vivência de mais de 40 anos na área jurídica, sendo mais de 30 deles no Poder Judiciário, para colocar à disposição do povo brasileiro. Irmãos brasileiros, tenham fé, não vamos desanimar. O mal dura por um tempo, mas ele cai. Tem a hora do mal acabar. Mas nós não vamos esperar que ele acabe sozinho. Ele só acaba com resistência. E nós somos e seremos a resistência neste país chamado Brasil. Coelho resumiu: o que está sendo feito com o povo brasileiro é uma covardia. Chega, chega. A responsabilidade de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores, como o Supremo Tribunal Federal, é do Senado. Mas, sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros de Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Eu estava preparado para fazer uma live sobre segurança alimentar no Brasil e tratar sobre a paz ou a guerra no campo em razão de uma decisão judicial recente, da segunda-feira, dia 15. Mas fomos todos surpreendidos por mais um ato, a meu sentir, abusivo e arbitrário, inconstitucional, praticado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Carlos Jordi foi alvo de uma busca e apreensão e também a notícia de que houve a quebra de todo o seu sistema telemático, ou seja, entrar em todos os seus dados, não só pessoais, mas da Câmara dos Deputados, com um objetivo muito claro, né? Intimidação, não é outra palavra. Eu tenho dito, e não vou recuar disso, que nós vivemos um estado de exceção. Nós temos uma ditadura
implantada pelo Poder Judiciário. Implantada pelo Poder Judiciário. Essa busca e apreensão contra o deputado Carlos Jordi, veja, o deputado Carlos Jordi não é um deputado, com todo respeito aos demais, não é um deputado comum, vamos dizer assim. Ele é o líder da oposição. Então nós temos que verificar as motivações. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu neste dia? Uma das motivações que eu penso eu e os demais advogados do 8 de janeiro, nós temos afirmado com muita veemência que a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar e condenar aquelas pessoas. É uma competência que a Procuradoria da República, infelizmente, embarcou, está sendo uma linha auxiliar do Supremo Tribunal Federal, e nós temos batido muito de que ali não é a competência, porque não existe ninguém com prerrogativa de foro denunciado ou investigado com mais veemência. Então, uma das motivações que eu penso, claro que existem outras, é que agora, com essa medida absurda, abusiva contra o deputado Carlos Jordi, o Supremo Tribunal Federal vai ter o argumento para dizer: não, nós temos um deputado efetivamente investigado. Portanto, todas aquelas pessoas que já foram denunciadas, estão sendo investigadas e condenadas, o local correto era aqui mesmo, por conta que temos um deputado. Então, o deputado Carlos Jordi foi escolhido para ser o bode expiatório dessa história toda. Não é? Deixo desde já, minha solidariedade absoluta ao deputado Carlos Jordi. Carlos, tem a minha solidariedade, você e sua família. E se esse modesto advogado puder contribuir em alguma coisa, estou totalmente à disposição. Pro bono. Eu trabalho pelo Brasil. Entenderam? Trabalho pelo Brasil. Pois bem, essa é a primeira, uma das motivações, afirmar a competência do Supremo Tribunal Federal. A segunda motivação, a meu sentir, é fazer a garimpagem, a pesca, não é? Vamos pegar os documentos, os dados do deputado com quem ele se relaciona, para daí extrair alguma coisa. Pessoal, a fundamentação é ridícula. 2 trocas de mensagens entre o deputado e uma determinada pessoa. E aí, meu líder, tudo bem? Tudo bem, coisa mais normal do mundo. Pegar um diálogo desse para dizer que supostamente ele estaria tramando alguma coisa. Mas num país onde o Poder Judiciário caça o mandato, caça o registro, portanto, o mandato de um deputado, como fizeram com o Deltan Dallagnol, por suposta possibilidade de abertura de um inquérito, de um processo administrativo contra ele, nós não podemos esperar muitas coisas. Então, essa busca e apreensão, ela tem a mesma finalidade do que foi feito com o coronel Mauro Cid. Atrás de uma coisa para encontrar outra, dizendo que é um determinado fato, mas na verdade em busca de outro. E quem é o Carlos Jordi? Líder da oposição, como eu já disse. Portanto, todos os planos da oposição, todos os planos, trabalhos, tratativas, projetos, o que é que faremos nesse ano de 2024, nas próximas eleições ou em 2026, e será tudo exposto. Já foi dito por alguns, e eu concordo e eu afirmo, embora que outros digam de forma diferente, eu digo de forma clara: o Brasil hoje é governado por um consórcio formado pelo governo que foi colocado e pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse consórcio vai pegar tudo que a oposição estava planejando fazer, ter tudo em suas mãos. Onde é que nós estamos, pessoal? Que país é esse que nós vivemos? Que país é esse? E qual a finalidade de tudo isso? Uma intimidação. Porque na hora que
busca um deputado com peso político, do deputado Carlos Jordi, do maior partido do Congresso Nacional, está mandando um recado claro: olha, peguei este e vou pegar os demais. Agora, Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, até falei senador, quem sabe está profetizando para o senhor é alagoano como eu, deputado Arthur Lira. Eu conheço a minha terra, dali surgiram muitos homens de coragem. Eu quero perguntar ao senhor se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Silveira. Eu quero perguntar ao senhor. Esta é a oportunidade única da Câmara dos Deputados afirmar a sua posição e a sua liderança perante a nação. O Senado é um outro capítulo que nós podemos tratar noutra oportunidade. Não é? Nem adianta mais falar daquele presidente do Senado que é tempo perdido, é um homem que não transmite qualquer confiança. Pois bem, essa é a oportunidade da Câmara dos Deputados fazer a sua afirmação em defesa do povo. Estão de férias, deputados, eu já vi muitos vídeos dos senhores hoje, muitos vídeos, curtinhos, 2 minutos, 2 minutos e meio. Venham todos para Brasília. Ou os senhores não poderão entrar na Câmara dos Deputados porque está de recesso? Se não for liberado as imagens da TV Câmara para os senhores se comunicarem com a nação, façam lá do plenário e mostrem nas redes sociais. Esse é o momento da afirmação. Ou farão agora ou ficarão para trás. Eu quero deixar aqui registrado que nós, o povo brasileiro, nós estamos esgotados. Nós não aguentamos mais ouvir essa falácia de que 8 de janeiro foi golpe de Estado. Eu não li ainda a decisão que foi proferida, mas um jornalista de muita credibilidade disse que foi falar de terrorismo nessa decisão. Que vergonha! Que vergonha uma decisão judicial com uma informação dessa. Se deu o Ministério Público, que já prestou um grande desserviço, foi capaz de denunciar qualquer pessoa por... Você vai me perguntar, Sebastião Coelho, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, o que tem que fazer é o Congresso. Eu tenho visto muitos parlamentares dizerem o seguinte: povo, vem para a rua, e nós vamos, nós não temos medo, já provamos isso. Agora, por que os senhores não assumem a liderança? Assumam agora, aproveitem a oportunidade. Simbolicamente, o gesto da presença dos senhores aqui em Brasília, interrompendo suas férias, será muito importante, uma sinalização muito importante para o povo brasileiro. Mas, chegado o dia 1º de fevereiro, retornados os trabalhos do Congresso Nacional, a meu sentir, os senhores deveriam obstruir 100% os trabalhos do Congresso Nacional. Quanto? 100%. No Senado não temos maioria, mas na Câmara tem. Os senhores foram eleitos com a bandeira, olha, verde e amarela, dessa Constituição aqui, ó, verde e amarelo. Os senhores defenderam esses valores: Deus, pátria, família, liberdade. Os senhores foram na sombra de Bolsonaro, ou não? Então os senhores assumam essa responsabilidade e parem tudo. Não tem negócio de fazer acordo, não. Nós obstruímos aqui, mas essa matéria é votada, não tem conversa. A única matéria que tem que ser votada nesse Congresso Nacional é a PEC que já foi apresentada de anistia total. Total. Presidente da Câmara, Arthur Lira, é hora do senhor atravessar a Praça dos Três Poderes, se reunir com o presidente do STF e dizer: basta, chega. O senhor poderá se firmar como uma liderança nacional ou poderá ser apagado da história política do Brasil. Porque o senhor é o presidente, o senhor ocupa o 3º cargo da República.
Não é possível que um homem mau, um homem de índole má, perverso, que está ocupando um cargo de juiz, tranquilamente porque tem a garantia de um presidente do Senado que é omisso. Não é possível que o senhor vai assistir isso de camarote, deputado Arthur Lira. Por favor, reaja. Reaja. Nós, o povo brasileiro, vamos lhe dar a oportunidade do senhor, com os demais deputados, assumirem a liderança, tomar a frente disso. Se os senhores não fizerem, o povo brasileiro vai fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer de outra forma. De outra forma. Eu fico indignado de ver uma situação dessa, pessoal. Meus irmãos, compatriotas, eu fico indignado. Nós, um povo cristão sendo escarnecido por uma turba golpista. Os senhores que são golpistas, os senhores que deram golpe no povo brasileiro, justiça golpista, é o que os senhores são. Pois bem, eu vou concluir. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa: não é possível que essas pessoas, por conta de cargos, de posiçãozinha, cargo eu tive a minha vida toda. Eu poderia estar mais 8 anos como desembargador, que não é pouca coisa, e abrir mão disso para não me submeter às arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes. E eu fiz muito bem. Eu disse que ele declarou guerra ao país e está guerreando com o país. Com o país de frouxos. Eu, Sebastião Coelho, vou lutar com as minhas armas. Quais são as minhas armas? A minha voz, que Deus me deu, a Constituição, que está aqui atrás, e a experiência, a vivência de mais de 40 anos na área jurídica, sendo mais de 30 deles no Poder Judiciário, para colocar à disposição do povo brasileiro. Irmãos brasileiros, tenham fé, não vamos desanimar. O mal, ele dura por algum tempo, mas ele cai. Tem a hora do mal acabar. Mas nós não vamos esperar que ele acabe sozinho. Ele só acaba com resistência. E nós somos e seremos a resistência neste país chamado Brasil. Chamado Brasil. Deputados, por favor, venham para Brasília. Vamos para Brasília. Vamos resistir. O povo irá com os senhores. Creiam nisso. Eu vou parar. Eu gostaria de falar tanta coisa. Algumas coisas eu já falei cara a cara para esses ditadores. Mas eu tenho mais a falar, a dizer sem medo. Não tenho medo dos senhores. O que está sendo feito com o povo brasileiro é uma covardia. É uma covardia. Chega! Chega! Pátria ultrajada, vamos reagir.